estudantes do segundo ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara e usa da maneira correta aí. Lave sempre suas mãos antes, depois das aulas e sempre que possível e arrume um lugar aí bem confortável para você colocar seus materiais, assistir a aula, fazer as atividades e aprender muito. E nós vamos precisar dos seguintes materiais: o caderno ou a folha para você registrar a aula, lápis de cor, borracha, lápis de escrever e uma régua. Eu vou dar um tempo para você pegar esse material, certo? Pegou seu material? Agora vamos fazer uma revisão da aula passada, que nós falamos dos diferentes modos de se alimentar. Começamos com duas perguntas da Vivi. A primeira: por que precisamos nos alimentar? Os alimentos são nossa fonte de energia. Alimentar-se é uma necessidade básica do ser humano. E olha a segunda pergunta: se não nos alimentarmos, o que pode acontecer? A falta de alimentação ou uma má alimentação resulta no mau funcionamento do nosso organismo. Quem não se alimenta ou tem uma má alimentação pode até ficar doente. E nós vimos que nossas preferências alimentares têm origens nos costumes alimentares da nossa família. Até lemos um texto sobre isso com a avó contando como se alimentava. E eu vou dar um exemplo mais de hoje em dia, da minha família. A minha avó, que já é falecida, mas ela tinha o costume de fazer pão em casa. A gente nunca comprava pão. Minha avó faleceu e hoje em dia a minha mãe continua fazendo pão em casa, né? Então virou um costume da nossa família. Outro exemplo, na minha família nós gostamos muito de laranja, então é uma fruta que não pode faltar. E também de tomar chá. Eu não gosto de café, não tomo café. E nós temos o costume de tomar chá. E eu já vi que o meu filho, apesar de tomar café, ele acaba consumindo mais chá, por ser uma preferência, um costume da família, certo? E também nós vimos a história da alimentação. Vimos que os primeiros homens, mulheres e crianças viviam em grupos e que eles eram nômades. Eles mudavam de lugar quando percebiam que os alimentos começavam a faltar naquela região. E as pessoas daquela época conseguiam alimento através da caça de animais silvestres, da pesca, da coleta de frutas silvestres, sementes, ovos, folhas, raízes e também do mel. Com o tempo, eles começaram a plantar, tornando-se agricultores e também a criar animais que forneciam a carne e a gordura para alimentação.
Com isso, eles deixaram de ser nômades. Eles começaram a fixar suas moradias. E naquela época, eles preferiam construir suas casas perto dos rios, pois facilitaria a irrigação das terras para o plantio e também para o crescimento das plantas. E a água também para a alimentação. Os campos produziam tanto alimentos que nem todas as pessoas precisavam plantar. E os agricultores trocavam o produto do seu trabalho, os alimentos, até por outros alimentos ou até por serviços. Naquela época existia mais a troca. Depois que criaram a moeda e daí começaram a comprar e a vender produtos, certo? Dessas pequenas aldeias começaram a surgir vilas e daí grandes cidades, que foram se desenvolvendo cada vez mais. E nas cidades surgiram comércio, que vende uma variedade de alimentos. Vimos também na aula passada a influência de outras culturas na alimentação brasileira, como o milho, a mandioca para a cultura indígena, a massa como macarrão para os italianos, o sushi, o sashimi para a cultura japonesa, o acarajé, o vatapá para a cultura africana. Esses alimentos influenciaram nossa cultura, nossa culinária. É claro que não existe só esse, existe uma variedade de outros alimentos, de outras culturas que nós consumimos também aqui no Brasil, certo? E a Vivi veio trazer um recadinho. Vamos começar nossa aula de uma maneira diferente. Descubra o tema descobrindo a imagem. Opa! Vai ter uma imagem escondida e algumas peças em cima. Vamos tirar essas peças para descobrir sobre o que nós vamos falar hoje. Primeira peça, não deu muita pista. A segunda, opa, já melhorou, apareceu alguma coisa. Terceira, opa, tá aparecendo mais coisas interessantes. Apareceu um avião. Aí não dá para saber ainda o que é. Um carro. Outro carro. E um pedacinho de uma moto. Parece um ônibus. Tem um trem também. Um outro veículo aí. Conseguiu adivinhar? A Vivi veio nos ajudar. Nós estamos na aula 16 e o nosso tema de hoje, diferentes modos de se locomover. Então, pegue seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 16, História, modos de locomoção. Eu vou aguardar você fazer.
tela. A roda foi uma revolução para os meios de transporte. Tanto para os meios de transporte como locomoção, a roda foi uma revolução. A primeira representação de uma roda foi encontrada por arqueólogos há quase 5.500 anos atrás, nas ruínas da cidade-estado de Ur, onde hoje fica o Iraque. Era uma placa de argila achatada, como aparece ali na primeira, certo? Depois eles encontraram vestígios de rodas feitas de madeira inteiriça. Elas eram compactas e muito pesadas, que é a segunda que aparece aqui, certo? Depois surgiram as rodas com raios, que tornaram-se elas mais leves, porém mais velozes e de fácil manejo, como aparece nessas duas imagens. E hoje tem as rodas conhecidas como pneus, utilizadas em vários meios de transporte de locomoção também. E olha o que a Vivi veio nos falar. Com a invenção da roda, surgiram também transportes puxados por animais, pois a domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados para transportar pessoas e cargas. Quando nós estudamos sobre alimentos, nós vimos que eles começaram a criar os animais para utilizar a carne e a gordura, mas também perceberam que esses animais iriam ajudar o trabalho da agricultura ali, certo? Então, começou a usar a tração animal, que é o ato de um animal mover um veículo ou um aparelho. O transporte de tração animal é o mais antigo meio de transporte e de locomoção usado pelo ser humano, tirando o andar, né? É claro. E a Vivi tem mais uma coisa ali, ó. Veja as imagens e identifique os animais que são utilizados como modos de locomoção. Então vai ter uma imagem e você vai ter que identificar qual animal é utilizado como modo de locomoção. Vamos lá? Esse daqui. Esse tá fácil. Você consegue identificar que animal é esse? Esse é um camelo. E os camelos, durante muito tempo, foram utilizados pelo homem como meio de transporte. E muitos dos avanços culturais e econômicos conquistados na antiguidade só foi possível graças à utilização desses animais. Acredita-se que a provável domesticação desse animal aconteceu há 20.000 anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Esse animal ainda é utilizado como meio de transporte, porém não tanto como antigamente. Vamos para outro? E esse aqui? Você consegue identificar que animal é esse? Se você olhar, você vai dizer, professora, é um camelo também. Esse é um dromedário, que é um animal que possui grande adaptação em ambientes áridos, ou seja, lugar com muito calor, pouca água e baixa umidade. Ele se adapta muito bem às regiões desérticas. As tribos nômades dos desertos dependem muito do dromedário. Além de transporte de pessoas e de carga, ele também é usado na alimentação, na carne, o leite e até o pelo, né? A pele dele é usado para fazer roupas, certo? E você sabe a diferença entre o camelo e o dromedário? Olhando essa imagem fica fácil, né? Bem visível essa diferença. O dromedário tem apenas uma corcova nas costas. Já o camelo tem duas. E você sabe o que é essa corcova? Muita gente diz que é reserva de água. São depósitos de gordura. Além disso, o dromedário tem o corpo coberto de uma pelagem curta. E o camelo tem pernas mais curtas e costuma ter mais pelos longos e vistosos, certo? E você consegue identificar que animal é esse? Esse tá fácil, né?
Cavalo. Até o início do século XX, era muito utilizado como meio de transporte individual para uma ou duas pessoas, ou até uma carroça puxada por cavalos. E também os primeiros bondes e ônibus haviam vários cavalos que faziam força para puxar esse meio de transporte. E você sabia que cavalo é o masculino e o feminino como que é? Égua. Vamos ver outros transportes utilizados, né, com a tração animal? E esse daqui, você conhece? Consegue identificar esse animal? Esse pode ser chamado de jumento, asno ou jegue. É a mesma coisa, daí você escolhe qual que vai chamar. São nomes diferentes para o mesmo animal, certo? Foi um dos primeiros animais que os portugueses trouxeram para o Brasil. O jumento ele é famoso por sua grande resistência e pode ser encontrado em praticamente todo o planeta, exceto em regiões frias. Ele prefere lugares quentes, ele se desenvolve melhor e daí é utilizado melhor para a tração animal. E esse daqui? Você consegue identificar? Não é cavalo, não é égua. É a mula ou o burro. A mula ou o burro é filhos, né, de asno, jumento ou jegue com uma égua. Então, mula, feminino, burro, masculino. Esses animais são fisicamente mais parecidos com a mãe. Por isso que eu falei, parece como uma égua, mas não é, certo? Mas eles herdaram do jumento a força, a resistência. E ele tem um formidável equilíbrio, tanto que ele é muito utilizado na tração animal de montanhas, sendo muito útil como um animal de carga. E já que temos tanta curiosidade em saber a diferença do dromedário, do camelo, por que não conhecer esses animais? Que tem mais até no Brasil, né? E já que estudamos sobre esses 3 tipos de tração animal, é interessante vermos eles juntos, até para notarmos essa diferença. Olhem lá a imagem. Uma das principais diferenças entre o cavalo, a mula, o burro, o jumento é o tamanho das orelhas. A dos jumentos são bem maiores. Também o porte. O cavalo é o maior. As mulas e os burros são mais altos do que o jumento. Também a pelagem. O jumento de todos é o que é mais peludo. Eu não estou falando da crina, eu estou falando do pelo que reveste o corpo, certo? Já o pelo do cavalo, da mula ou burro é bem mais curto. E vamos continuar. Você consegue identificar que animal e que modo de locomoção é esse? É um carro de bois. São bois, então, puxando um carro de bois. E pesquisando na história do Brasil, o carro de bois é um dos primeiros instrumentos de trabalho, além do mais antigo e principal veículo de transporte utilizado no país. Ele ainda hoje é utilizado em áreas rurais. E esse outro? Está fácil, né? Um elefante. Em alguns países do mundo, como é o caso da Índia e da Tailândia, é comum utilizarmos o elefante como modo de locomoção. E esse outro? Esse eu acho tão bonitinho. A lhama pode ser encontrada no Peru, na Bolívia, na Argentina. Aí no Chile também. E é um animal usado para carregar cargas. Ele é conhecido pelo seu andar calmo, lento, porém ele se irrita facilmente, sem motivo aparente. Por isso que ele é menos utilizado para carregar pessoas. Vai que ele se irrita, né? Isso não é legal. E esse outro? Esse outro aqui é difícil. Você consegue identificar esse animal? Esse é difícil. Ele é conhecido como iaque. E ali tem as duas maneiras de escrever. A maneira em português, né, em cima, e nos outros países como escrevem, certo? Ele é um bovino grande, peludo, que tem cor
corcova sobre os ombros. E ele vive em terras altas, principalmente na China, na região chamada Tibete. Os tibetanos criam iaques há centenas de anos para usá-lo principalmente como modo de locomoção para ajudar no trabalho deles, que é mais a agricultura, certo? E esse outro? Professora, uma ave é um modo de locomoção. Você sabe o nome dessa ave? É uma avestruz. E ela é utilizada também como meio de transporte, principalmente na África do Sul. E tem alguns lugares do mundo que utilizam para corridas. E esse outro? Esse tá fácil, né? Aí aparece tanto um animal como um modo de locomoção. Trenó de rena. E você pensava que só Papai Noel que usava rena. Ele é bem usado em transportes na Lapônia, na Finlândia, certo? E esse daqui? Será que é o que você está pensando? Conseguiu identificar o animal e que modo de locomoção é esse? É um trenó de cães. No Alasca, nos Estados Unidos, os cães da raça Husky Siberiano costumam empurrar os trenós, ou melhor, puxar os trenós e transportar pessoas e cargas. É uma forma assim bem original e diferente de se deslocar sobre o gelo, sobre a neve. Agora vamos ver o recadinho da Vivi. A utilização da tração animal veio se desenvolvendo, porém, com os avanços na tecnologia e a invenção de máquinas, esse modelo de tração foi deixado de lado gradativamente. Hoje, apenas pequenas propriedades utilizam esse modelo de trabalho manuais feitos pelos animais. Então, no Brasil, o uso de métodos de tração animal provém de agricultores familiares e suas pequenas propriedades, espalhadas por várias regiões do país. Aquele agricultor que não tem um trator para realizar os trabalhos agrícolas na sua propriedade acaba adotando o uso da tração animal. E é viável até para o agricultor, por ser de baixo custo, certo? E a Vivi está com uma dúvida. No Brasil antigo, quais os meios de transportes que utilizavam a tração animal? Além, então, do uso individual do cavalo, do jumento, do burro, no Brasil antigo havia também os seguintes modos de locomoção. A sege. Sege foi um dos primeiros veículos sobre rodas utilizados no Brasil, após a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Em 1808, a circulação desses veículos aumentou tanto, que a administração pública começou a adotar uma série de medidas para regulamentar a sua circulação. Também começou a questionar o tamanho das ruas para passar os veículos, né? Então não deixa de ser uma evolução. Com esse veículo, começaram a pensar no trânsito, no transporte, o que poderia ajudar a melhorar, né, a circulação de veículos. O outro veículo são os primeiros ônibus. O primeiro serviço de ônibus foi criado no Rio de Janeiro e surgiu em 1838, com 2 andares de pavimento puxado por cavalos, bem diferente do ônibus que nós temos hoje em dia, certo? E a Vivi tem mais uma dúvida. Em Curitiba Antiga, quais os modos de locomoção que utilizavam a tração animal? Então, nós vimos 2 modos de locomoção com tração animal no Brasil antigo. Esses 2 modos de locomoção também tinham em Curitiba, mas surgiram outros. Vamos ver? Modos de locomoção em Curitiba. Bonde movido a burros.
Antigamente, em Curitiba, surgiram os primeiros bondes com tração animal e eles eram movidos com burros. Na imagem é uma foto muito antiga da Avenida Rio Branco em 1901, há 120 anos atrás. E nós podemos ver ali o bonde movido a burros. E o bonde tem uma característica, ele é aberto ao lado, então as pessoas poderiam entrar do lado, não tem uma porta só como é um ônibus, né, como é um trem. Não, ele é aberto de lados, eles podiam entrar por qualquer lado, certo? Outra bem interessante são as carroças. E sabiam que as carroças surgiram aqui em Curitiba por causa dos imigrantes poloneses? Quando eles vieram para o Paraná, eles trouxeram a carroça puxada por 2 cavalos. Antes se usava mais o cavalo, né, como um transporte individual de 2 pessoas, como nós vimos no começo da aula, certo? E o interessante é que esse transporte com carroça virou até painel na nossa cidade. Esse painel de azulejo, ele está ali atrás da Catedral Metropolitana. E ele é do artista Puti Lazarotto. E olhando esse mural, a gente pode ver uma carroça puxada por um cavalo. Naquela época era costume, principalmente as mulheres, dirigirem as carroças. Elas saíam das suas colônias, né, com cestas, com frutas, verduras e legumes e vinham até o centro da cidade, ali na região do Largo da Ordem, para comercializar esses alimentos. Então, o modo de locomoção delas era a carroça, certo? E a Vivi tem uma pergunta bem importante. Atualmente, em Curitiba, pode ter transportes com tração animal? Pense aí no seu dia a dia, quando você sai de casa. Você vê transporte com tração animal? Pensando aqui, é muito difícil. E até se você vê por aí, está errado. Sabe por quê? A Lei 14.741 de 2015, regulamentada pelo Decreto 80 de 2018, proíbe o uso de veículos de tração animal em Curitiba, certo? E você tem que pensar, como eu falei, se vocês verem, está errado. Mas, professora, por que está errado? Se lá os pequenos agricultores usam, por que aqui em Curitiba não pode? Nós temos que pensar o seguinte, lá os pequenos agricultores, o chão é adequado, eles vão ter alimentação adequada, certo? O clima também é mais favorável. Imagine um animal andar no asfalto. Não deve ser fácil, ainda mais que eles têm os cascos, pensando ali no cavalo, né? Então ele pode escorregar, se machucar. E também não tem tantos alimentos. Só quando tem algum terreno baldio que tenha um mato para eles comerem, certo? Então, tração animal aqui em Curitiba é proibido, certo? E quantas coisas nós aprendemos sobre tração animal. E agora, na última atividade, eu quero que você pense um pouquinho. Escreva ou desenhe as vantagens e desvantagens de utilizar transporte por tração animal. Você vai escrever, vai fazer esse quadro ali com a sua régua ou lápis, vai escrever de um lado vantagens e do outro desvantagens. E você vai pensar, por que é legal, tem vantajoso utilizar a tração animal? E também vai escrever por que você não acha desvantajoso, que não é legal. Depois a gente vai corrigir o que eu pensei. É claro que pode ser diferente de vocês, mas eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem o quadro e escreverem as ideias de vocês, certo?
Daí já escreveu as vantagens e desvantagens da tração animal? Eu pensei em algumas. Vou mostrar para vocês. É claro que pode ser diferente do que você pensou. Não quer dizer que o seu está errado. Cada um pensa de uma maneira diferente, certo? Vamos ver o que eu pensei e até ver se pode complementar o que você pensou aí. Vantagens. Pode ser utilizado praticamente em qualquer serviço que exija força atrativa e em qualquer terreno. Então, pensando na tração animal, na agricultura, em qualquer serviço, em qualquer terreno, os animais dão conta. Consome alimentos produzidos na própria fazenda, na própria área rural. Não precisa dizer, eu vou comprar ração, vou comprar uma coisa diferente. Os próprios alimentos é produzido ali na fazenda. Terceiro, melhor qualidade do serviço realizado no campo. Aqui nós temos que fazer uma comparação com as máquinas. As máquinas têm uma produtividade, mas tem muitas delas que destroem algumas coisas a mais do que deveria. Com o animal, na tração animal, há um cuidado maior. Quem está conduzindo, não está em cima de uma máquina, pode ver melhor. Então, há uma melhor qualidade e um cuidado também no campo. E as desvantagens? Sua alimentação deve ser provida durante todo o dia. Uma pessoa, quando trabalha, tem períodos que ela pode parar para descansar e se alimentar. Já o animal, você não vai dizer para ele, 1h da tarde você tem que parar. Não, se ele tiver vontade de se alimentar, ele vai parar e vai se alimentar, certo? Então não dá para contar muito disso. E ele pode se alimentar várias vezes no dia. Até se ele está trabalhando lá no meio da agricultura e acha um capim gostosinho, é claro que ele vai parar, né? Outro, o período de trabalho tem muitas paradas para descanso, diminuindo a produtividade. Uma máquina, se vai trabalhar, ela tem o combustível dela ali, tem um tempo, que ela vai funcionar. E isso depende da pessoa que está atrás da máquina. Já o animal, ele tem que ter um período de descanso maior. Não adianta eu querer trabalhar direto com ele. Ele não vai dar conta, ele vai ficar cansado. Então tem que ter esse período de descanso. Então a produtividade dele é menor do que numa máquina. O grau de eficiência também é afetado pelas condições climáticas.
Pensa lá, na chuva, vai trabalhar de uma maneira diferente do que no sol. Então isso também afeta bastante a produtividade. E o último, o desempenho mais lento do trabalho agrícola, porque tem que respeitar esse descanso do animal, essa alimentação. Então não é igual uma máquina, não dá nem para comparar, certo? Como eu falei, você pode ter outras ideias também. E olha o que a Vivi veio nos dizer. Temos que pensar que os trabalhadores têm seus direitos e devem ter condições adequadas para viver. E os animais também devem ser respeitados, tendo condições adequadas de vida, como momentos de descanso, alimentação e cuidados veterinários. A nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!